mais um vídeo, mais uma aula. Esse é o segundo vídeo sobre o mini curso, né? Do mini curso que é sobre a inclusão e educação especial. Como eu havia explicado na primeira aula, que eu passei a programação e tudo mais, hoje a gente vai falar sobre as deficiências e transtornos de aprendizagens, tá bom? Vou falar pra vocês o que é deficiência, o que é o transtorno de aprendizagem, como diferenciar cada uma e como que o professor pode tá ajudando o aluno com o diagnóstico, né, ou após o diagnóstico. Vamos lá. O que é a deficiência? Qual que é o significado de deficiência? Bom, a deficiência ela é qualquer tipo de perda ou anormalidade que limite as funções físicas, sensoriais ou intelectuais de uma pessoa, tá? Então, a pessoa que possui deficiência, ela pode apresentar limitações significativas em áreas como a comunicação, habilidades sociais, autocuidados, interpessoais e entre outros. Mas também pode ser limitações físicas, mentais, sensoriais, né? Também pode se referir à perda ou carência de recursos para a execução de determinada ação, tá? E a deficiência, ela possui vários tipos. Deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência física e motora. A deficiência auditiva, ela é a perda parcial ou total da audição em um ou ambos os ouvidos. Então, a pessoa pode perder parcialmente, né, metade ou uma certa porcentagem da audição, ou ela perder totalmente a sua audição em um ou os dois ouvidos, tá? Ela é classificada em diferentes níveis. Ela pode ter a perda de audição leve, moderada, acentuada, severa, profunda e perda total de audição. Em alguns casos, as perdas elas podem ser auxiliadas com o uso de aparelhos auditivos. Então, em alguns casos, a pessoa pode perder a audição levemente ou moderadamente, e nesses casos, a pessoa com essa deficiência auditiva ela pode ter o auxílio de aparelhos auditivos, tá bom? Deficiência visual. A deficiência visual é a redução parcial ou total da visão de um ou de ambos os olhos, né? Ela pode perder parcialmente ou totalmente a visão de um ou dos dois olhos, tá? E que não pode ser melhorada com a ajuda de lentes, tratamento clínico ou cirúrgico. Então, a deficiência visual, né, ela é a redução, né, parcial de um ou dos dois olhos, ou totalmente, e que essa redução, ou a perda da visão, ela não pode ser melhorada com o uso de lentes. Por exemplo, eu preciso de usar óculos, mas eu não sou considerada deficiente visual. Eu não tenho uma deficiência visual, porque quando é considerado deficiência visual é quando não tem a ajuda de lentes, tratamento clínico ou cirúrgico, tá? Dentro da deficiência visual, é possível ver dois grupos principais que caracterizam essa deficiência. É o grupo da visão subnormal ou de baixa visão, que é quando a perda leve, moderada, severa ou profunda e provoca uma diminuição das respostas visuais, mesmo após tratamento ou correção óptica, que, né, no caso de óculos. E o grupo da cegueira, que é quando é a ausência total da resposta visual. Então a pessoa não enxerga mesmo. E temos o outro tipo de deficiência, que é a deficiência física e motora, que é a alteração completa ou parcial de um ou mais partes do corpo humano que levam à redução ou perda de funções motoras ou da fala. Então ela pode decorrer de malformação, lesões neurológicas e lesões neuromusculares, né? Como, por exemplo, os tipos de deficiência motora, paralisia cerebral, né, paraplegias, patologias degenerativas do sistema nervoso, amputações, né, malformações, essas coisas. E depois o outro tipo de deficiência é a deficiência mental, né, intelectual. Essa é uma deficiência que ela provoca uma alteração no funcionamento psiconeuromotor e intelectual.
podendo apresentar limitações associadas a diferentes áreas, como a comunicação, né, o cuidado pessoal, as habilidades sociais, as habilidades de trabalho, as habilidades acadêmicas, entre outras, né, como eu tinha falado antes, né, que a deficiência ela pode apresentar limitações significativas na vida do indivíduo. Estas deficiências elas podem ser classificadas como leves, moderadas, graves e profundas, tendo em consideração a função da capacidade intelectual e outros comprometimentos do comportamento do indivíduo, né? Então, elas podem ser leves, moderadas, né? E tendo em consideração a função da capacidade intelectual. As mais comuns são autismo, síndrome de Down, síndrome de Angelman, síndrome de Tourette, que é uma síndrome, essa síndrome de Tourette, inclusive, muitas pessoas não conhecem, né? E quando a gente vê, né, as pessoas veem alguém que tem a síndrome de Tourette, por exemplo, ainda tem certo julgamento, né? Porque se vocês forem pesquisar sobre a síndrome de Tourette, ela é uma síndrome que afeta, né, o sistema nervoso. Então, a pessoa ela tem espasmos, ela fica espasmos, ela fica xingando, pisca muitos olhos. Então, em casos de síndrome de Tourette, tem gente que xinga sem querer e tem muita gente que não entende isso, né? Síndrome de Asperger, entre outras. PCD, o que é PCD? São as pessoas com deficiência. E quem são as pessoas com deficiência? É aquela pessoa que possui impedimentos de longo prazo, sejam elas de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que prejudiquem sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Então, como eu já especifiquei o que é a deficiência, agora a gente está falando quem são as pessoas com deficiência, né? As pessoas que possuem a deficiência. Então, é aquela pessoa que tem impedimentos de longo prazo, né? Então, seja ela de natureza física, mental, intelectual, sensorial. E que esses impedimentos, que são de longo prazo, prejudiquem a participação na sociedade, que prejudiquem, de certa forma, né, a pessoa a participar da sociedade. E no Brasil, existe a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei número 13.146 de 2015. Se vocês quiserem, depois vocês podem lerem ela, que é muito interessante, né? E essa lei, ela determina, entre outras coisas, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o que é? Garante os direitos das pessoas em atividades básicas da vida, tá? Então, essa lei, ela garante os direitos das pessoas com deficiência. A sigla PCD, que é as pessoas com deficiência, significa pessoa com deficiência, tá, gente? Ela identifica as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Podem ser elas adquiridas desde o nascimento ou durante a vida, né? Por exemplo, tem gente que já nasce com um certo tipo de deficiência, mas também, ao longo da vida, algumas pessoas podem adquirir a deficiência. Por exemplo, em casos de acidentes, né? Tanto acidentes com qualquer tipo, né? Tanto, às vezes a pessoa pode adquirir uma deficiência física decorrente de acidentes, ou também casos de AVC. São muitos casos em que a pessoa pode adquirir uma deficiência ao longo da vida, né? Essa sigla PCD, ela começou a ser usada em 2006, quando a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, ela publicou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiências das Nações Unidas. Então, existe essa convenção, e nessa convenção começou a ser usada essa sigla PCD, tá bom? Antes dessa sigla, era usada a expressão portador de deficiência. Só que a gente não, né? Essa sigla, essa expressão, ela não é considerada adequada. Por quê? Porque destacava mais a deficiência do que a pessoa, do que a condição humana. Então, eles não acham adequado essa expressão portador de deficiência. Então, não se usa mais, tá? O correto é usar pessoa com deficiência. O correto é falar pessoa com deficiência.
Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, quase 24% da população brasileira é uma pessoa com deficiência. 24% da população do Brasil possui alguma deficiência, é uma pessoa com deficiência, tá? E o que define uma pessoa com deficiência, né? O PCD. É uma pessoa com deficiência quem tem as limitações, né? Intelectual, visual, auditiva ou física. E se uma pessoa tiver mais de um tipo de deficiência, a gente chamamos de deficiência múltipla. Por exemplo, tem pessoas que podem ter deficiência física e deficiência intelectual, ou pode ter gente que tem deficiência visual e deficiência intelectual. Então, quando a pessoa possui mais de uma deficiência, é deficiência múltipla, tá? A lei brasileira define a deficiência como? Eu vou ler aqui pra vocês, que tá dentro da lei 13.146 de 2015, que eu falei pra vocês que tem, né? Então, como que é definida a deficiência na lei, tá? A lei brasileira define a deficiência como um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que é o que eu falei, né? Várias vezes eu já entrei nesse mérito. Então, a lei considera a deficiência como um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, é o que eu já falei. E vocês sabem qual que é a diferença das siglas PCD e PNE, que é pessoa com necessidades especiais e pessoa com deficiência? Bom, o PCD significa pessoa com deficiência, tá, gente? Pessoa com deficiência, que é o que a gente já viu. E o PNE, que é pessoa com necessidades especiais? Bom, elas não são sinônimas porque elas identificam diferentes tipos de pessoas, tá? As necessidades especiais, elas podem ser temporárias também. Bom, as necessidades especiais, por exemplo, é no caso de um idoso, de uma grávida, de pessoa acima do peso, de mãe que amamenta o filho, por exemplo, é só você ver, por exemplo, em fila de banco ou em assentos de ônibus, essas coisas que tem fila de mercado, que é preferencial. Por exemplo, as pessoas que estão nessa lista de preferencial, elas são portadoras de necessidades especiais porque elas precisam, né, de uma adequação de direitos adequados, né, como atendimento prioritário, assentos reservados, etc. Então, como eu falei, o PNE, que é a pessoa com necessidades especiais, é um idoso, por exemplo, que é uma pessoa com necessidades especiais pela sua condição, né, pela idade. Então, por conta disso, ele pode desfrutar de alguns direitos, como atendimento prioritário e assentos reservados nos transportes públicos, que é o que eu havia dito. E o conceito de pessoas com necessidades especiais também inclui situações temporárias, como uma mulher grávida, né, uma lactante, como eu te falei, né, e enquanto ela estiver nessa situação, ela também terá direito a usufruir de prioridade de atendimento. Como a gente já falou um pouco sobre o que é deficiência, o que é uma pessoa com deficiência, o que é pessoa com necessidades especiais, enfim, a gente já fez esse conceito de deficiência, já falei pra vocês o que, né? E também, gente, deixa eu dar uma dica aqui, uma dica não, né? Falar sobre o que é doença mental. Bom, doença mental E, gente, como eu falei de deficiência, é bom diferenciar também a deficiência com a doença, porque tem gente que chama a pessoa com deficiência de doente. A pessoa com deficiência, ela não é doente, porque ela não tem uma doença, tá? Então, eu vou falar pra vocês também o que é doença, tá? O que é doença, gente? A doença, ela significa dor ou padecimento. Então, a doença, ela é o conjunto de sinais ou sintomas específicos que alteram o seu estado normal de saúde. Então, é uma ausência de saúde devido a distúrbios de funções físicas ou mentais, tá? A Organização Mundial de Saúde define a doença como ausência de saúde a partir de alterações de estado de equilíbrio da pessoa em relação ao meio, tá? As doenças têm causas reconhecidas,
manifestam-se através de sintomas específicos e provocam alterações no organismo, tá? Quando o profissional de saúde se depara com uma pessoa doente, ele irá averiguar seus sintomas, solicitar exames para ter um quadro clínico essencial para fazer o diagnóstico da doença, tá? Então, a pessoa com deficiência, ela não é doente, tá, gente? Porque, como eu falei, a deficiência ela é qualquer tipo de perda, né, que limite as funções físicas, sensoriais ou intelectuais de uma pessoa. Então, ela é diferente da doença, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre os transtornos de aprendizagem, tá? O que são os transtornos de aprendizagens? Isso é muito importante para quem é professor saber, para quem está se formando, tá? Vamos lá. O que são os transtornos de aprendizagem? Os transtornos de aprendizagem, eles envolvem dificuldades na concentração, atenção, linguagem ou processamento visual de informações, tá? Eles são considerados um tipo de transtorno neurodesenvolvimental, então ele é considerado um transtorno de desenvolvimento também, tá? São distúrbios do neurodesenvolvimento, que são condições neurológicas que aparecem cedo na infância, geralmente antes da idade escolar. Então, como eu falei, por ele ser um transtorno do desenvolvimento também, né? Ele está dentro dos transtornos de desenvolvimento. Então, ele aparece bem cedo na infância, geralmente antes da idade escolar, tá? Os transtornos podem envolver distúrbios de atenção, memória, percepção, linguagem, solução de problemas, ou interação social, tá, gente? Esse quadro clínico, esse transtorno, né? Errei aqui. Enfim, misturei as coisas. Essa parte corta depois, né? Bom, esses transtornos de aprendizagem, eles afetam a capacidade de compreender ou utilizar a linguagem falada, tá? Compreender ou usar a linguagem escrita, então eles afetam essa capacidade da criança compreender ou utilizar a linguagem falada, né? Tem certa dificuldade na linguagem falada, tem dificuldade de compreender ou usar a linguagem escrita, tá? Tem dificuldade de escrever. Compreender e utilizar números e raciocínios usando conceitos matemáticos. Depois eu vou entrar mais explicando melhor quais são, né, definidos esses, mas afetam a capacidade de compreender e utilizar números e raciocínios usando conceitos matemáticos, afeta a capacidade de coordenar os movimentos e afeta a capacidade de forçar a atenção em uma tarefa. Quais são os tipos de transtornos de aprendizagem? Porque, como eu já falei, eles afetam certas capacidades, que foi essas que eu acabei de falar, mas os transtornos de aprendizagem possuem alguns tipos. Eu vou falar os tipos mais comuns de transtornos de aprendizagem, tá? Então, os tipos mais comuns de transtornos de aprendizagem são os transtornos da leitura, que também é conhecido como dislexia, que na próxima aula eu vou entrar para falar mais sobre dislexia, tá? Então, tem o transtorno da leitura, que é também conhecido como a dislexia, que é caracterizado quando o aluno possui problemas de identificação e reconhecimento das palavras, decodificação e ortografia. Então, nesse transtorno da leitura, a pessoa, o aluno, ele possui problemas de identificar e reconhecer palavras. Ele não consegue interpretar, não consegue decodificar, não consegue entender o que está escrito. Ele mistura as palavras, ele não consegue identificar as palavras, ele não consegue escrever direito, né? Que tem problema na ortografia. Então, esse também é conhecido como dislexia, que é o transtorno da leitura. Agora tem mais um tipo que são dos mais comuns, né? É o transtorno de escrita. O transtorno de escrita, ele está relacionado a problemas que abrangem a construção da ortografia e caligrafia, tá? Então, a pessoa não consegue construir um texto, não consegue elaborar um texto, né? Tem muita dificuldade, que é o transtorno da escrita. E tem o transtorno de matemática, que também é conhecido como descalculia, que é quando a criança apresenta dificuldade em entender conceitos relacionados a números, símbolos ou funções necessárias normalmente para a matemática. Esses transtornos, eles podem ser congênitos ou adquiridos, tá? As causas possíveis desse transtorno são as doenças maternas ou o uso de drogas tóxicas durante a gestação,
pode ser também ocorrente de complicação durante a gestação ou no trabalho de parto, né? Exemplo, na posição, parto prolongado ou parto rápido. Também pode ser causados por problemas neonatais, né? Prematuridade, baixo peso, enfim. O diagnóstico dos transtornos de aprendizagem, ele é feito por clínico, né, por psiquiatra, e exige evidências de que pelo menos uma das seguintes características foram presentes por 6 meses. Eu vou falar essas características. Essas características têm que ficar por 6 meses para se dar o diagnóstico de que é um transtorno de aprendizagem, tá? Então, essas características são a leitura de palavras imprecisa, lenta ou que requer esforço, dificuldade para compreender o significado do material escrito, dificuldade de grafia, dificuldade para escrever, dificuldade para dominar o sentido numérico, dificuldade de raciocinar matematicamente. Porque como eu já falei também, né, dos tipos de transtorno, então tem todas as características. Então, vai ser estudado por 6 meses essas características para saber qual tipo de transtorno de aprendizagem essa pessoa tem. E também outra característica para se dar o diagnóstico, que são as habilidades que devem estar abaixo do nível esperado para a idade da criança e também deve prejudicar significativamente o desempenho na escola ou nas atividades diárias. E como é feito o tratamento? O tratamento, na maior parte dos casos de dificuldade de aprendizagens, eles podem ser solucionados até mesmo no ambiente escolar, por meio de tratamentos psicopedagógicos. Podem ser por meio de intervenção psicopedagógica, intervenção fonoaudiológica, programas educativos especiais e medicamentos para casos mais graves, tá? Quando a criança não consegue aprender, geralmente a criança é taxada de preguiçosa, de desinteressada, de negligente, o que acaba causando muito sofrimento e prejuízos psicológicos, né? Porque, poxa, o professor não reconhece que a criança pode ter algum transtorno ou alguma dificuldade, né? Daqui a pouco eu vou explicar qual que é a diferença da dificuldade de aprendizagem para o transtorno, mas enfim. E tem muitos professores, né, que taxam a criança de preguiçosa, de desinteressada, de negligente, só por conta desses transtornos, por conta da dificuldade que ela tem, né. O importante é ressaltar que o transtorno de aprendizagem, ele tem tratamento, né, e que esses afetados, muitas vezes precisam de estratégias individuais, atenção, métodos de ensino adequados, estímulos positivos e tratamento psicológico ou psiquiátrico para avançar na aprendizagem. Por isso que é importante diagnosticar, ter o diagnóstico, porque muitas vezes é preciso utilizar estratégias individuais para que aquela criança consiga aprender, para ela avançar na aprendizagem. Por isso que é importante a gente estudar sobre esses transtornos. E agora, qual que é a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem? Na dificuldade de aprendizagem, geralmente, a pessoa, o aluno, ele possui uma maneira diferente de aprender, né? Então, a dificuldade, ela é quando o aluno ele tem um bloqueio, que pode ser muitas causas, pode ser por causa emocional, cultural ou cognitiva, né? E essa dificuldade, ela pode ser solucionada no ambiente escolar mesmo, por meio de tratamento psicopedagógico, tá? Então, a dificuldade de aprendizagem é quando uma criança passa por problemas familiares, por exemplo, e chega na escola, ela não consegue se concentrar, não consegue fazer as coisas, não consegue se focar nas atividades, entendeu? Mas isso é só apenas uma dificuldade que pode ser resolvida, né, dentro do ambiente escolar mesmo, passar por psicopedagogos, enfim. Já o transtorno de aprendizagem, né, que, como eu já expliquei antes, ele está relacionado a um conjunto de dificuldades pontuais e específicos, que são normalmente ligados a uma disfunção neurológica, né? Ou seja, nessa condição o cérebro pode funcionar de uma maneira diferente, mesmo que o indivíduo apresente uma situação física, social ou emocional considerada normal, tá? Então não é porque então o ambiente, as coisas não interferem em nada, realmente é uma condição do cérebro, tá? Então esse é a diferença.
E é muito importante fazer essa diferenciação, porque cada um possui uma origem e causas completamente diferentes, né? Que também demandam abordagens terapêuticas distintas. Então, tanto a dificuldade quanto o transtorno de aprendizagem, eles possuem tratamentos distintos. Então, por isso que é importante diferenciar para poder ajudar esse aluno a enfrentar, né, as coisas. E como que o professor pode ajudar a identificar transtornos de aprendizagens em sala de aula, tá? Então, ao conhecer os sintomas comuns dos transtornos de aprendizagem, o professor é capaz de identificar aquelas crianças que apresentam perfil igual, né, similar a esses transtornos, e é possível encaminhar essa criança para uma avaliação mais pormenorizada, né? E embora a função desse professor não seja de diagnosticar a criança, o professor não pode diagnosticar, mas ele pode identificar, né, quais são os sintomas, e identificando esses sintomas, ele facilita o estabelecimento da melhor intervenção para cada caso, e assim ele auxilia no aprendizado adequado de cada criança, respeitando suas diferenças. Então, o professor ele não diagnostica, viu, gente? Então, mas ele sabendo desses sintomas, de como conhecendo sobre os transtornos, o que é a deficiência, o que é a transtorno, ele pode ajudar a criança, o aluno, né, a identificar o transtorno ou uma dificuldade. Ele sabendo a identificação dos sintomas, ele pode encaminhar essa criança para um tratamento psicopedagógico, para um psicólogo, para um psiquiatra, né? Para estar ajudando e para estar fazendo uma aprendizagem adequada para a criança, tá? O olhar do professor, gente, é imprescindível para que a criança tenha um diagnóstico correto e para que assim possa receber uma intervenção adequada dentro e fora da escola, que foi o que eu falei, né? E assim também, conhecendo melhor as causas da não aprendizagem, nós, professores, nos sentimos mais seguros e ficamos mais bem preparados para cumprir nosso papel, garantindo melhores condições de aprendizagem para nossos alunos. Então, por isso é importante ter esse conhecimento, sabe? Esse conhecimento nesses transtornos para estar podendo ajudar o aluno a melhorar sua aprendizagem, para que ele avance na sua aprendizagem, que possa aprender corretamente, né, gente? Então, essa foi a nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado muito e que caso tenha ficado alguma dúvida, que vocês me deixem aqui no comentário ou mandem uma mensagem. E caso eu tenha falado algo errado, que vocês acham que eu esteja errado, vocês podem me falar que eu corrijo, eu explico. E qualquer dúvida mesmo, qualquer coisa, vocês podem falar comigo, tá, gente? Eu não sou especialista nesse assunto, eu tô estudando também, né? Por mais que eu ame esse assunto, eu também tô me aprofundando agora nesse tema, assim, estudando bastante. E como eu falei no primeiro vídeo, eu não sou muito boa pra falar, então espero que vocês tenham compreendido o que eu tenha dito, tá bom? Mas é isso, e mil desculpas mais uma vez. Pelo meu jeito de falar, tá? A minha didática não é muito boa ainda, mas eu espero que vocês tenham compreendido e que eu tenha contribuído para esse conhecimento de vocês, tá? Muito obrigada, gente!